E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciar nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. Quem tem o sininho ativado sempre recebe uma notificação, né? Não basta só ser inscrito. Curte esse vídeo e o principal, por favor, sempre assistam todas as propagandas, gente, porque é dessa maneira que vocês me ajudam aqui no canal, para que eu continue sempre trazendo novos conteúdos semanais, tá? Dito isso, eu postei ali na aba comunidade. Quem ainda não sabe entrar na aba comunidade, gente, é pelo aplicativo do YouTube. Ali em cima tem várias abinhas, vídeos, playlists. Ao lado de playlists tem algo escrito comunidade. Ali eu sempre consigo postar enquetes das próximas aulas para vocês votarem, as peças que vão sair. Então, eu sempre coloco a fotinho ali, inspiração, antes de trazer o vídeo para vocês, tá? Hoje eu vou estar usando, então, a linha Lisa Moda, tá? A Tex dela, pra quem ainda não conhece, deixa eu achar aqui pra vocês, que eu tenho um outro novelinho. Tex 312, vem 500 metros, eu sempre uso agulha 2 pra esse fio, tá? E, como eu falei, vem 500 metros e o número da cor é 3211, é um rosinha, meio chicletinho. Então, a nossa saída de praia, 2 novelinhos, é bom ter pra não faltar, acredito que vai em torno de 1,5, talvez, mas vai mais de 1, tá? O que a gente precisa de medida? Tamanho de cima, precisamos do tamanho de sutiã, se é P, M ou G. E para a parte de baixo, medida de quadril, tá? Medindo com a fita métrica, todo o entorno ali do quadril, que fica bem no meio do bumbum. Mas é isso, vamos iniciar então a nossa saída. Vamos começar, então, por baixo, ó, lembrando que essa saída também pode ser um vestidinho, hein? Só usar um shortinho por baixo. Sempre vejam a versatilidade das peças. A gente vai fazer por duas partes. Primeiro, a gente vai fazer a saia e depois a gente vai embutir a parte de cima. Então, a gente vai pegar a medida do quadril. No meu caso, eu tenho 94 centímetros, eu uso tamanho M. Sempre que eu vou fazer uma saia, uma parte de baixo, alguma coisa assim, um short, eu tiro 18 centímetros, tá? Na linha de algodão. Como a minha linha de polipropileno, eu vou estar tirando aqui 16 centímetros, porque ela não estica como a linha de algodão. Então, para não ter perigo de ficar grande, eu vou estar tirando 16 centímetros ao invés de 18. Quem tem o ponto muito apertado, gente, pode estar tirando ao invés de 18, se for linha de algodão, pode estar tirando uns 14. E se for aí com linha de polipropileno, pode estar tirando 11, 12 centímetros, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer um cordão de correntinhas e quando a gente fechar esse cordão, vocês vão provar bem ali na parte do quadril para ver se tá bom. A grande nunca vai estar, tá? Mas pode ser que esteja muito apertado, quer dizer que seu ponto é muito mais apertado do que a gente imagina. E aí, você tem que colocar mais pontos, tá? Então, no meu caso, 94 menos 16 dá 78. Então, eu tenho que fazer 78 centímetros de correntinhas. A gente vai fazer também correntinhas de número par, tá? Então, vamos aqui. Laçar a linha. E vamos fazendo as correntinhas e contando, e medindo também com a fita métrica. Então, eu vou fazer número par de correntinhas, sempre contando e medindo ali com a fita métrica até dar os meus 78 centímetros, que é o que eu preciso. Gente, eu tava observando ali quantos quadradinhos a gente vai usar depois para fazer cada conjuntinho de ponto fantasia, que vai ficar mais fácil para não ter perigo de ter que fazer alterações ali, de ter que encaixar, tá? Então, para ficar bem certinho, vamos fazer de 18 em 18 pontos, tá? Então, eu vou fazer de 18 em 18 pontos até dar 78 centímetros. Se passar um pouquinho, não tem problema, tá? Só não deixa ficar muito abaixo. Isso mesmo? Só não deixa passar muito nem passar pouco. Eu vou fazer aqui os meus, aí já volto para falar para vocês. Fiz aqui as minhas correntinhas, eu fiz 180, 18 vezes 10 dá 180, tá? Aí, acabou dando 77 centímetros, 77, 78. Às vezes, sem esticar, então, esticando, eu sei que dá bem certinho, até passa um pouco, tá? Então, lembrando que a primeira correntinha, quando a gente empurra, ó, ela fecha, ela some. Então, vou fazer uma correntinha a mais pra compensar. E aí, vou virar todas as correntinhas pra parte da frente, que é normal ela dar uma enroladinha, ó. Então, deixamos todas viradinhas, para que quando a gente feche, seja mais fácil de trabalhar. Virei todas certinhas, vou inserir a minha agulha na primeira correntinha livre, e vou fechar com um ponto baixíssimo, ó, aquele que passa direto.
Aqui é a hora de provar ali no quadril para ver se tá bom, tá? Grande não vai ficar, só não pode ficar apertado. Ele não vai ficar, essa parte aqui, não vai ficar bem em cima do quadril, vai ficar mais pra cima. Mas é bom vocês verem se tá bom ali no quadril, se tem que colocar mais pontos ou não, tá? Viu que tá certinho? Vamos iniciar, então, fazendo uma carreira de quadradinhos com uma correntinha de separação. Então, iniciamos com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. 3, 4. Laço a minha linha, vamos pular uma correntinha e na segunda, vamos fechar com um ponto alto, formando o primeiro quadradinho. Uma correntinha, pulamos um pontinho, no segundo, fechamos com um ponto alto. E assim a gente vai seguindo. Uma correntinha, pulo um ponto, no segundo, fecho com um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no segundo, fechamos com um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho da carreira, a gente vai ter feito aqui um ponto alto, vai estar sobrando um espacinho, e aí eu volto para fechar a carreira com vocês. Chegando aqui no final da carreira, fica sobrando uma correntinha, onde nós vamos fazer uma correntinha de separação, e vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Finalizada aqui essa primeira, a gente vai fazer mais uma carreira de quadradinhos, só que com eles intercalados. Então, aqui onde tem essa correntinha, eu vou fazer soltinho nesse quadradinho, ó, um ponto baixíssimo para entrar nesse quadradinho. E agora, sim, começo a trabalhar os meus quadradinhos. Então, inicio da mesma forma, com 4 correntinhas, laço a minha linha, e agora, onde a correntinha vai ser ponto alto. Então, fecho aqui com ponto alto. Uma correntinha, onde era correntinha, ponto alto. E assim, a gente vai seguindo. É só para ficar com os quadradinhos intercalados. Então, sempre uma correntinha, e onde era correntinha, a gente faz um ponto alto. Quando chegar aqui no final, é a mesma coisa. O último ponto alto, a última correntinha, e a gente fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Terminadas aqui as duas carreiras de quadradinho, a gente vai fazer uma carreira de argolinhas de 4 em 4 correntinhas. Então, iniciamos com 4 correntinhas, pulamos aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, e no quarto ponto, fechamos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulamos 1, 2, 3 pontos, e no quarto ponto, fechamos com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta, tá? Várias argolinhas. Quando for para fechar aqui a última argolinha, eu volto para fechar com vocês e pra gente fazer a próxima carreira. Feito aqui as últimas 4 correntinhas, vamos fechar com ponto baixíssimo, aqui onde a gente iniciou a primeira argolinha, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer o ponto fantasia. Então, aqui nessa primeira argolinha, ó, na primeira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo para caminhar, e na segunda também, para ficar meio aqui no meio da argolinha, tá? Agora, vamos fazer outras 2 argolinhas. Então, 4 correntinhas, 2, 3, 4, solto na próxima argolinha, eu fecho com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, solto na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Então, são 2 argolinhas. Nessa terceira, a gente vai fazer 8 pontos altos dentro dessa argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feitos os 8 pontos altos, na próxima argolinha, fecho com um ponto baixo. E, novamente, agora eu começo a repetir as argolinhas. São 2 argolinhas, depois 8 pontos altos. Então, 4 correntinhas, na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas, na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Feitas as 2 argolas, aqui na terceira são os 8 pontos altos novamente, tá? E assim a gente vai repetindo. Quando chegar aqui nessa última argola, vai ter os 8 pontos altos, e vocês podem fechar com ponto baixíssimo, aqui onde a gente iniciou essa primeira argolinha, e eu volto daí para a próxima carreira. Finalizada a carreira, vamos novamente caminhar os 2 pontos baixíssimos nas 2 primeiras correntinhas dessa primeira argola.
Então, na primeira eu faço um ponto baixo, opa, só um pouquinho. Na primeira correntinha eu faço um ponto baixíssimo e na segunda também. Aí, iniciamos com 4 correntinhas e na próxima argolinha, fecho com um ponto baixo. Aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto, só que sempre com uma correntinha de separação. Então, faço ponto alto sobre ponto alto, aqui onde tem os 8 pontos altos. Uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E assim, a gente vai seguir pelos 8 pontos altos, sempre colocando essa correntinha de separação entre cada ponto. Aqui, novamente, falta 2 ainda. Deixa eu ver aqui se foi 6. Isso, 2, 4, 6, 7 e o 8º. Feito o 8º ponto alto, ó como é que fica. Vamos fechar com ponto baixo na próxima argolinha. E aqui fica uma argolinha como ficou aqui no início, sempre uma aqui no meio agora. 4 correntinhas, fecho com ponto baixo na próxima argola, e aí começo os pontos altos de novo, tá? Feito aqui o último ponto alto, fechem com ponto baixíssimo onde a gente iniciou, e eu volto para a próxima carreira. Finalizada a carreira novamente, vamos caminhar os 2 pontos baixíssimos nas 2 primeiras argolinhas, dessa argolinha aqui do meio. E aí, vamos iniciar com 4 correntinhas, 3, 4. E aqui a gente vai fechar sempre com ponto baixo nessas correntinhas que a gente fez separação. Então, na primeira correntinha que tem aqui, ó, nesses pontos altos, eu vou fechar com ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 6 argolinhas, que é até a última correntinha, só que cada argolinha vai ter 3 correntinhas. Então, faço 1, 2, 3 correntinhas, fecho com ponto baixo na próxima correntinha. 1, 2, 3 correntinhas, vai dar 6, tá? Fecho com ponto baixo na próxima correntinha. 1, 2, 3, fecho na próxima correntinha. 1, 2, 3 correntinhas, fecho aqui na próxima, tem 4, ó. 1, 2, 3, fecho aqui na penúltima correntinha. E 1, 2, 3, fecho aqui na última correntinha. Aí, vai ficar com 6 argolinhas de 3 correntinhas, ó. E aqui, nessa do meio, daí é de 4. Então, fiz aqui a última de 3, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fecho com ponto baixo no meio dessa argola. 1, 2, 3, 4 correntinhas, fecho aqui na primeira correntinha entre os pontos altos e começa tudo de novo, tá? Feito aqui, então, as últimas 4 correntinhas, é só fechar aqui no meio, onde a gente iniciou a primeira argola. Finalizada aqui a carreira, nós vamos trabalhar agora 2 carreiras só de argolinhas de 4 correntinhas. Só que a gente não vai caminhar sempre pra frente, pro trabalho não ficar meio torto, assim, meio andando, esse início e final de carreira. Então, a gente vai intercalando sempre que der. Aqui, ao invés de eu caminhar 2 pontos baixíssimos pra frente, eu vou caminhar 2 pontos baixíssimos pra trás. Então, eu só viro aqui meu trabalho, como se eu estivesse voltando, né? Vou pegar, então, aqui na última correntinha que eu fiz, dessa última argolinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Meu ponto ficou apertado, né, só pra me ajudar. E aqui na penúltima correntinha também, um ponto baixíssimo. Feito isso, desviramos o trabalho e assim começamos. A única coisa que a gente fez é o contrário, ao invés de caminhar 2 pontos para frente, a gente caminhou 2 pontos para trás, para manter aqui uma reta de início e final de carreira com esses pontos baixíssimos, tá? Mais uma questão de estética mesmo. Aí, aqui vamos iniciar, então, sempre com 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, deixa eu só pegar mais linha aqui para depois não faltar. 4 correntinhas, nessa próxima argolinha, fechamos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo essa primeira argolinha de 3 correntinhas e aqui na segunda eu fecho com um ponto baixo.
Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas aqui, ó. Entre a terceira e a quarta argolinha, nesse ponto baixo. Entre a terceira e a quarta argolinha, fechamos com um ponto baixo, já que a gente tem um número par de argolinhas, né, que são 6. Novamente, 1, 2... Ai, deixa eu só arrumar essa linha, gente. Porque às vezes ela começa a pegar e começa a me encher o saco. Novamente, 2, 3, 4 correntinhas. Na penúltima argolinha das 6, fecho com um ponto baixo. Ó, então, aqui onde tem as 6 argolinhas, a gente fica com essas duas aqui do meio, fica com 4, né, no total. Aqui onde tem as argolinhas, as pequenininhas de 6 correntinhas. Eu vou fazer de novo, caso tenha ficado confuso, tá? Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui nós temos aquelas duas argolas de 4. Na primeira, eu vou pular essa última aqui de 3. Na primeira aqui de 4 correntinhas, eu fecho com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nessa próxima argolinha de 4 correntinhas, eu fecho com um ponto baixo. Novamente, 1, 2... Deixa eu só arrumar aqui, desvirar. Essa linha de polipropileno, às vezes ela é meio chata mesmo, ó. Vamos começar aqui novamente nas de 3 correntinhas, ó. 1, 2... 3, 4 correntinhas. Pulo a primeira de 3 e na segunda, dentro dela, soltinho, fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Entre a terceira e a quarta argolinha, mas no pontinho baixo entre elas, fecho com um pontinho baixo. Tá? Só aqui no meio que é assim, porque a gente tem número par. Se fosse número ímpar, se fosse 7, daria pra colocar no meio, tá? Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. A gente vem aqui, ó, pula essa e na penúltima, na argolinha número 5, fechamos com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pula essa última de 3 e nessa aqui de 4 eu fecho. Daí, novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nessa próxima de 4, fecho. E aí, começo tudo de novo. Então, ó, é sempre uma aqui no meio, entre as argolinhas de 4, e aqui tem 4 argolinhas, onde tem essas argolinhas de 3 correntinhas, tá? Não tem segredo, só fazer com calma. Chegando aqui no final, volto pra finalizar com vocês, pra gente fazer a próxima carreira. Chegando aqui no final, fiz as últimas 4 correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo, sempre onde a gente inicia. Agora, sim, a gente vai caminhar 2 pontinhos pra frente. Então, na primeira argolinha, a gente faz um ponto baixíssimo e na segunda também um ponto baixíssimo. E aí, começamos novamente uma carreira de argolinha de 4 correntinhas. Então, sempre 4 correntinhas, fechando com ponto baixo na argolinha ao lado. 4 correntinhas, fechando com ponto baixo na argolinha ao lado. Assim por toda a volta. E aí, feito aqui as últimas 4 correntinhas, só fechar com ponto baixíssimo onde a gente iniciou. Nós vamos fazer daí mais 2 carreiras e a gente começa a repetir tudo de novo, ó. A carreira de quadradinhos, a de argolinha, a do ponto fantasia e essas carreirinhas de argola pra finalizar, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Se quiser, pode fazer sempre retinho, mantendo a mesma quantidade de pontinhos que teve aqui, que no meu caso era 180, lembra? Ou, se não, aí a gente pode aumentar. Eu vou querer aumentar um pouquinho, acho que eu vou aumentar uns 2 conjuntinhos a cada mudança, a cada vez que a gente for fazer. Mas aí eu vou fazer as próximas carreiras com vocês e depois a gente vê isso certinho. Finalizada a carreira de argolinha, vamos caminhar novamente 2 pontinhos pra frente. E agora, a gente vai trabalhar uma carreira de Vzinho. Então, vamos fazer aqui 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. No mesmo lugar, nessa mesma argola, fechamos com um ponto alto para formar o primeiro V. E aí, vamos fazer sempre 2 correntinhas de separação. Vamos para a próxima argola, fazendo o outro V, com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação.
Próxima argolinha, a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas de separação, ó. Vai ficando dessa forma. Duas correntinhas de separação, próxima argolinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai seguindo por toda a volta. Feito aqui o último Vzinho, duas correntinhas de separação, e aí pode fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Terminada aqui a carreira, chegamos na carreira de ponto alto, que é uma carreira de conta. Contem quantos Vzinhos deu no de vocês. O meu deu 55, tá? Cada conjuntinho de Vzinho com essas correntinhas de separação vai equivaler a 4 pontos. Então, é só vocês contarem a quantidade de Vzinhos, que no meu caso é 55, e eu fiz 55 vezes 4, que dá 220. Mas, a gente precisa de 18 em 18 pontos para formar cada conjuntinho aqui de... Como é que é o nome disso? Esqueci, de ponto fantasia, tá? Se eu fizer assim, ó, 18 vezes 12, acho que é 11 ou 12, mas acho que é 12. 18 vezes 12 dá 216. Não fecha essa conta, porque eu tenho 220 pontos. Então, eu teria que colocar um conjuntinho a mais, né? 18 vezes 13 dá 234. Eu tenho 220 pontos. Então, para fechar 13 conjuntinhos de 18 pontos, tá faltando 14 pontos. Já que eu tenho 220, eu preciso de 234. Se fechar a continha de vocês, ótimo. Mas se faltar, por exemplo, o meu tava sobrando 4 pontos. Não dá pra fechar a conta quando sobra, tá? Só quando falta, porque daí a gente pode colocar pontos a mais. Então, como eu tenho 220, fazer 12 conjuntinhos não dava, porque eu precisaria de 216 pontos. E eu tenho 220. Tá? Então, eu teria que colocar um conjuntinho a mais, e para esse conjuntinho a mais, tá faltando 14 pontos. Então, por aqui, por 14 vezes, eu vou colocar um pontinho a mais para fechar esses 234 pontos, para fazer 13 conjuntinhos de 18 pontos altos. Tem que fazer conta, não adianta, tá? Para que dê certinho, para que depois não tenha perigo nenhum de encaixe, tem que fazer conta. Então, aqui, vou inserir a minha agulha bem certinho aqui, ó, no meio desse V, com ponto baixíssimo. Vou iniciar com 3 correntinhas para ser um ponto alto, e faço mais um ponto alto aqui dentro. A princípio, seria assim, ó, sempre 2 pontos altos aqui no meio do V, e aqui soltinho nas correntinhas, mais 2 pontos altos. Só que eu, por 14 vezes, tenho que colocar o aumento. Então, ó, normalzinho seria assim, ó, dei aqui novamente no Vzinho, 2 pontos altos. E aqui onde tem o espacinho, né, das duas correntinhas também, 2 pontos altos. Só que eu já vou colocar um aumento aqui, ó. Ao invés de 2, eu vou fazer 3 pontos altos aqui. Porque eu tenho que colocar 14 pontos a mais, ó. Então, em lugares distintos, assim, eu vou colocando esse aumento. E nos demais, normalzinho é assim, no meio do V, 2 pontos altos. E soltinho aqui onde tem as correntinhas também, 2 pontos altos. Por isso que cada conjuntinho ocupa 4 pontos altos, por isso que eu falei ali na continha, ó. Então, o meu tem que colocar aí mais 13 aumentos, mas a princípio é assim, tá? Então, por determinados lugares, eu vou colocar esse aumentinho de 3 pontos altos aí, né, colocando um a mais, por mais 13 vezes. Feito aqui os últimos pontinhos altos, é só fechar com ponto baixíssimo, aí eu volto novamente só para rever com vocês, porque daí começa tudo de novo. Ao invés de fazer 2 carreiras de quadradinho, vai ser apenas uma. Então, a gente começa daí, uma carreira de quadradinho, uma de argola, a primeira do ponto fantasia, a segunda do ponto fantasia, novamente as argolinhas, daí novamente essa de V, novamente de ponto alto. Sempre que chegar nessa de ponto alto, vocês vão ter que fazer a continha, porque ele sozinho já vai aumentando, tá? Como vocês lembram, eu tinha 180 pontos. Agora, eu já tô com 234, então, ele sozinho vai se abrindo. A gente só tem que fazer a continha para ver se os pontos vão bater, se tem que colocar aumento, se tá certinho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui essa carreira e daí já volto só para rever de novo com vocês todo esse início que a gente vai fazer de repetição.
Finalizada aqui a carreira de ponto alto, como eu falei, agora a gente começa a repetir. A partir de uma carreirinha só de quadradinhos, ao invés de duas, sempre uma, a partir de agora, e todos os restantes de carreiras que a gente já fez. Então, é só iniciar com 4 correntinhas, para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. Pula um ponto, no segundo um ponto alto, e assim vai fazendo, tá só? Se tiver dúvida, é só voltar no vídeo aí para vocês verem. Próxima carreira de argolinhas, aí as duas carreiras de ponto fantasia, as demais de argolinha, e aí por diante. Na foto, mostra 3 conjuntinhos, tá? O que vocês têm que lembrar que... se vocês quiserem fazer mais conjuntos, não tem problema. Só tem que lembrar que a última carreirinha antes de eu voltar vai ser essa aqui, ó. Sem aumento, daí sempre 2 pontinhos altos dentro do Vzinho e 2 nas correntinhas. Essa vai ser a última carreira antes de eu voltar. E quando eu voltar, vai ter mais 8 carreiras pra gente finalizar. Então, aí vocês decidem quantos conjuntos vocês vão fazer, só lembrem que vai ter ainda mais 8 carreiras quando eu voltar pra terminar essa parte de baixo, tá? E aqui em cima vai ter mais 2 carreirinhas também de 3 pontos altos em um. Então, aí vocês decidem. Na verdade, eu não sei ainda se eu vou fazer essas carreiras ou não. Tô achando que eu não vou fazer, tô achando que eu vou deixar assim, que eu achei mais bonitinho, do que colocar ali umas outras carreiras. Tá? Então, aí decidam. Eu não sei se eu vou fazer 3 ou 4 conjuntinhos, mas eu acho que vai ser 4 conjuntinhos no máximo. E aí, lembrem que a última carreirinha é essa de 2 pontos altos no Vzinho e 2 pontos altos onde tem as 2 correntinhas. E não vai ter continha nem nada na última, tá? Só seguir fazendo de 2 em 2, como eu falei pra vocês. Ó, gente, voltei aqui, vocês verem que abre um pouquinho, né? Cada conjuntinho que a gente vai fazendo abre um pouquinho, ó. Mas eu achei que ficou bem bonitinho assim, ele vai ficar meio onduladinho algumas vezes. Então, o que eu fiz aqui no meu? Eu fiz 4 conjuntos, e aí, lembra que eu falei que ia ter mais 8 carreirinhas? Mas o ponto que tava ali, eu achei que não ia ficar tão legal. Então, o que eu vou fazer? Eu terminei aqui o 4º conjuntinho, e aí tem aquelas 2 carreiras de argola. Então, eu vou ir até o comprimento que eu quero, só fazendo aquelas carreirinhas de argola de 4 correntinhas, ó. Que é essas daqui, ó. Aqui tem aquela primeira com os 3 e depois as duas todas de 4 correntinhas. Então, eu vou ir fazendo dessas, lembrando que, já mostrei pra vocês, em uma carreira a gente inicia caminhando pra frente e na outra pra trás, tá? Então, eu vou terminar só fazendo carreirinhas assim, dessas argolinhas de 4, em 4 correntinhas, que vocês já sabem fazer, até ficar no comprimentozinho que eu quero. Que eu acho que vai combinar mais com esse final de saia. Ele vai terminar com várias carreirinhas só de argolinhas, tá? E aí, terminado o comprimento, vocês cortam a linha e passam por dentro da laçada, faz o arremate, e a gente volta pra trabalhar a parte de cima da saia. Da saia não, desculpa, da saída.